Vamos às mais notícias internacionais agora, porque o governo do Irã se mostrou otimista com as negociações do acordo nuclear, depois que Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, enviou uma nova proposta para retomar os diálogos. Sobre este assunto, a gente recebe agora no nosso estúdio o cientista político André Leist. Muito bem-vindo, André. Uma boa tarde para você. Quais são os termos aí dessa nova proposta e qual é a origem desse otimismo iraniano? Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, quando o governo do Irã se coloca muito otimista com alguma negociação com as potências mundiais, isso deveria levar à preocupação dessas mesmas potências. O governo do Irã repetidamente mentiu e omitiu informações a respeito do seu programa nuclear iraniano, já desde 2002, 2003, quando iniciou a ser investigado. Esse novo acordo, essa nova proposta colocada aí pelo chefe da diplomacia da União Europeia, ele tem várias falhas, inclusive o prazo de validade, que terminaria em 2025, daqui a 2 anos, porque o primeiro prazo de 10 anos do JCPOA, que foi o acordo então assinado pelo ex-presidente americano Barack Obama, que Estados Unidos saiu em 2018, justamente tinha várias falhas. Essas falhas não necessariamente foram corrigidas. Por exemplo, o Irã tem um programa grande de mísseis intercontinentais balísticos, que é um programa que é feito por países que normalmente possuem armas nucleares. Não tem nenhum outro motivo para um país fabricar mísseis intercontinentais, a não ser que para colocar uma ogiva nuclear na ponta do foguete, do míssil e atirar em um outro país. Então existe uma série de problemas onde esse otimismo iraniano leva à preocupação de países que, por mais que a União Europeia, os Estados Unidos estão longe do Irã, se vejam como otimistas por causa desse acordo, os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Golfo, Israel principalmente, que é um país que o Irã frequentemente ameaça destruir, não é um acordo bom, é um acordo ruim. Agora, André, queria saber por que essas negociações seguem travadas justamente nesse momento? Bom, primeiramente nós temos aí a questão da guerra na Ucrânia. A invasão russa na Ucrânia fez com que a Rússia passasse a ser um país não bem quisto em nenhuma negociação internacional por nenhum país europeu e, obviamente, não pelos Estados Unidos. Então, não tem como a Rússia se encontrar com esses países e se reunir para tentar chegar num acordo com o Irã, enquanto que existe uma invasão ilegal russa no território ucraniano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existiu aí uma série de conversas diplomáticas de países do Oriente Médio, incluindo aí encabeçados por Israel, para fazer com que as guardas revolucionárias iranianas não saíssem da lista do Departamento de Estado americano como um grupo terrorista. Lembrando a todos aqui que as guardas revolucionárias iranianas têm tentáculos em diversos países do Oriente Médio, financiando milícias, promovendo atentados terroristas, inclusive contra civis. Desde a década de 90 que as guardas revolucionárias iranianas fazem parte da lista de grupos terroristas do Departamento de Estado americano. Se eles saírem dessa lista, diversos oficiais iranianos que promoveram atentados terroristas ao redor do mundo poderiam transitar livremente por vários países. Por causa das sanções, eles não podem fazer isso hoje em dia. Isso é uma condição iraniana e uma exigência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem tirar as guardas revolucionárias, o Irã quer tirar as guardas revolucionárias da lista. E aí o impasse está principalmente aí nesse ponto específico. E ainda sobre o Oriente Médio, André, o governo de Israel repudiou uma fala de Milun Kotari, que é integrante da Comissão de Direitos Humanos da ONU, acusando-o de antissemitismo. Explica pra gente esse incidente, André. Bom, primeiramente, o Conselho de Direitos Humanos da ONU já é bastante conhecido por condenar Israel mais do que todos os outros países do mundo juntos, né? Se vocês somarem todas as condenações desde a sua criação, em meados aí de 2004, essa comissão condenou todos os outros países somados, menos do que condenou Israel. Isso não quer dizer que Israel não tenha violado alguma lei, alguma regra no âmbito militar e não possa ser condenado. O que levanta a dúvida da legitimidade dessa Comissão de Direitos Humanos será que Israel é o que mais viola? Então vou dar um exemplo para vocês antes de entrar num ponto específico. Desde a sua fundação, o Conselho condenou 0 vezes Cuba, Arábia Saudita, China, Turquia, o Talibã, o Paquistão, Zimbábue. 1 vez a Rússia, 2 vezes a Venezuela, 11 vezes a Eritreia, 12 vezes o Irã, 14 vezes a Bielorrússia,
15 vezes a Coreia do Norte, 27 vezes Mianmar, 38 vezes a Síria e 99 vezes condenou Israel. É muito claro a linha ideológica dessa Comissão de Direitos Humanos. Voltando agora para o ponto que esse diplomata, que esse indicado para investigar Israel e o Hamas na guerra em maio do ano passado, ele fez um comentário que remete a uma frase, a um conceito antissemita muito antigo, inclusive medieval, que ele disse que os judeus controlam a mídia e por isso que Israel e os Estados Unidos estão o tempo todo tentando minar os mecanismos da ONU. Esse comentário extremamente antissemita e infeliz, que não é verdade, inclusive, foi condenado por vários governos do mundo, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Israel, que pediram inclusive a demissão desse enviado especial para essa comissão. Muito bem, a gente agradece então ao cientista político André Leist pela participação aqui no Headline News de hoje. Uma boa tarde para você, André. Boa tarde a todos, obrigado.